Queridos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver vários textos. Mas você pode abrir no capítulo 1, versículo 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Que fatos foram esses aqui que está dizendo? O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Lucas está falando aqui de homens que presenciaram os fatos com Jesus, mas ele também, mesmo não tendo vivido pessoalmente com Jesus, ele escreve no seu evangelho fatos sobre Jesus. Ele descreve para Teófilo, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Oh, meu Deus, que apego às coisas de Deus, né? Lucas se informou minuciosamente acerca das coisas do seu Senhor. Que amor! Acerca da palavra, acerca da crença. Que apego! E ele diz, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra seja o nosso foco, o nosso alvo, e que a Tua igreja seja impactada pelo Teu poder, pela Tua graça infinita, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quando nós falamos na humanidade, quando nós falamos em humanidade, a primeira coisa que nós temos que entender é que a humanidade se tornou inimiga de Deus. A humanidade se tornou inimiga de Deus. E ela precisa de Cristo. Parece algo tão recorrente, algo tão simples, dizer que a humanidade está afastada de Deus, que ela precisa de Cristo, porque ela é inimiga de Cristo. A humanidade é inimiga do Senhor. E quando a gente olha para a humanidade no mundo pós-moderno, a gente identifica que as necessidades são as mesmas. Se você olhar a década de 80, existia um contexto histórico, que é diferente um pouco do contexto histórico da década de 90, que também é diferente do contexto atual. Cada contexto histórico, você vai observar alguns problemas que a humanidade enfrenta. Mas, no geral, os problemas se resumem a um só. No geral, o problema da humanidade se resume a um só. Ela é inimiga de Deus. Ela está afastada de Deus. Ela precisa de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 1, fala que a humanidade é uma humanidade de caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, olha aí, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então é uma humanidade que luta contra Deus,
e não vive bem com o seu próximo. E essa humanidade precisa de um parâmetro. Essa humanidade precisa existir conforme um parâmetro, porque ela já existe. Você nasceu. Você vive num contexto social. Você vive num contexto comunitário. Você tem uma família. A sua família te passou alguns exemplos. A sua família te deu alguns ensinamentos. Mas essa humanidade precisa de um parâmetro de existência. Essa humanidade precisa aprender a viver, mas não conforme a sua forma de vida. Porque se você falar, pastor, eu fui criado de um jeito, e eu vivi dessa forma como eu fui criado. Talvez aquilo que você aprendeu com a criação que você recebeu seja o Evangelho. Mas talvez aquilo que você viveu no seu dia a dia, as tradições que você recebeu, não tenham nada a ver com o Evangelho. Então nós precisamos ter um parâmetro para viver. E Lucas, nesse Evangelho, ele narra os parâmetros existenciais da vida do ser humano. Lucas, ele narra 4 parâmetros da existência humana a partir da luz do Evangelho. A luz do Evangelho irrompeu. A luz do Evangelho mostrou as trevas que há na humanidade. E não só mostrou as trevas que há na humanidade, mas como também iluminou o caminho para que essa humanidade saísse das trevas e caminhasse para a luz. Lucas vai narrar isso muito bem narrado. E ele escreve aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele descreve a Teófilo o Evangelho de forma bem detalhada. Por que que ele faz isso? Por que que Lucas, mesmo não tendo vivido com Jesus, ele se preocupa em descrever tudo que era necessário que as pessoas entendessem acerca do Salvador? Ele escreve a Teófilo para que ele tivesse plena certeza das verdades que foram ministradas. Nós precisamos ter plena certeza dessas verdades. Nós precisamos nos apegar a essas verdades. Porque a tendência do mundo, a tendência não só do mundo cosmos, sistêmico, mas a tendência da nossa existência é dia após dia se afastar daquilo que é o essencial. E nós temos um objetivo hoje com essa mensagem. Pelo poder do Espírito Santo, que eu e você voltemos ao essencial. Que nós voltemos àquilo que é a base da nossa existência. Aquilo que realmente sustém a nossa fé. Toda criança pequena pede Toddy, né? Pai, eu quero Toddy, eu quero Nescau. Aí o Otávio estava com um problema com Toddy. Aí eu achei um substituto do Toddy, que se chama Sustagem. Mas é 4 vezes mais caro que o tal do Toddy. O Toddy fazia ele passar mal. E eu falei assim, não, vamos achar alguma coisa que tenha a coloração do Toddy, para enganar ele. Criança é assim, né? Criança tem que enganar com alimento, né? Mas que realmente nutra. Mas que realmente faça com que ele não fique desnutrido. Então eu fui lá e achei um tal de Sustagem. E o Sustagem tem vários componentes, vitaminas, vários componentes que fazem com que a criança não somente tome um Toddy, mas que ela seja nutrida.
O objetivo de Lucas é fazer com que você e eu sejamos nutridos. Sejamos nutridos. Porque o Todd pode encher a barriga, mas ele não te nutre. Ele não te nutre. Assim é a mensagem que amassageia o ego. Ela pode encher a tua barriga por hoje, mas ela não te nutre. Ela não traz sustento para a sua existência. Ela não traz força, a força que vem de Deus, para que você não pare, para que você não desista. São duas coisas diferentes. Lucas queria também que houvesse um fortalecimento da fé dos que haviam se convertido. Muitas pessoas do mundo greco-romano haviam se convertido. Lucas escreve esse evangelho para que essas pessoas que vieram do paganismo, vieram com vários conceitos, preconceitos e achismos, filosofias. Imagine o mundo greco-romano. Os gregos se alimentavam das vãs filosofias. O mundo romano era um mundo que prometia uma paz através do imperador romano, mas essa paz nunca veio. Muito pelo contrário. Essa paz era espada. O próprio Cristo passou pela espada romana. Então Lucas escreve para esse povo que vive na influência da filosofia, a influência daquela paz romana. Agora eu trouxe a paz. Agora sim chegou a paz. Eu vou proteger vocês. Eu vou roubar muito de vocês, mas eu vou proteger vocês aqui. Então eles viviam nesse contexto. E o evangelista ele escreve para fortalecer a fé desses irmãos. Fortalecer aqueles que precisavam entender onde está a verdadeira paz. Ele escreve para esse grupo de pessoas que tinham como parâmetro de paz o governo de Roma. Que tinha como parâmetro de existência as filosofias gregas. Os conceitos filosóficos, os ditos, toda a sabedoria humana. E o evangelista Lucas vem dizendo o seguinte: olha, tem alguém que vai trazer algo que vai suprir tudo isso aí. Ele vai trazer uma paz que é totalmente diferente dessa paz romana. Ele vai trazer uma sabedoria que é totalmente diferente da sabedoria grega. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai trazer a sabedoria do alto, que nos faz enxergar, que nos faz reconhecer que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, que precisamos nos arrepender. Parafraseando o propósito de Lucas ao escrever esse evangelho. Bom, eu quero destacar 4 tópicos acerca do evangelho e a humanidade, conforme a narrativa de Lucas. Amém? 4. Primeiro, o evangelho de Lucas fala da nossa crença. O evangelho de Lucas fala das bases da nossa crença. Capítulo 2, versículo 14 diz: glória a Deus no mais altos céus, a paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Glória a Deus nos mais altos céus. A base da nossa crença, a base da nossa fé, é porque a paz de Deus invadiu a terra. A paz de Deus irrompeu nas trevas. A paz de Deus se fez conhecida, se fez acessível ao homem pelo sangue de Jesus. A nossa crença está na paz de Deus sobre os que creem. Um grande coral de anjos entoou um cântico de louvor a Deus. Esse hino, esse pequeno hino aqui no capítulo 2, o Glória em Excelsis, os anjos exaltando a majestade de Deus.
O mundo vivia uma paz exterior nessa época. Um mundo oprimido. Jerusalém completamente oprimida, completamente ultrajada, completamente limitada. Mas os anjos agora anunciam a paz de Deus. Os anjos anunciam uma paz eterna, uma paz absoluta, uma paz garantida a todos os que creem. Essa paz de Deus, que é recebida pela fé, é a paz de quem crê no único doador da vida, no único Salvador. Ele deixou essa paz para todos nós. E a pergunta que a gente faz, o que é viver em paz? Vocês vão achar estranho, mas viver em paz é viver em guerra. É. Viver em paz com Deus é viver em guerra. Em guerra contra o mundo, em guerra contra a carne, em guerra contra o diabo. Significa dizer que depois que nós encontramos a paz, nunca mais tivemos paz. Parece paradoxal isso. Porque antes de você encontrar a verdadeira paz, aparentemente estava tudo bem com você. Você não tinha que guerrear contra a carne, porque a sua carne, a nossa carne, era algo usada indiscriminadamente. Mas depois que você encontrou a paz, a sua carne começou a te encher a paciência. Ela começou a te incomodar. Isso é um bom sinal. Quando a carne começa a incomodar. Depois que a paz do Senhor veio sobre as nossas vidas, o mundo, outrora, não fazia nem, não cheirava nem fedia para você. Você já estava lá, nós já estávamos lá. Depois que a paz do Senhor veio sobre a sua vida, as coisas do mundo já começam a te incomodar um pouco. Você não consegue mais viver conforme os critérios do mundo. Então, depois que a paz de Deus chegou à sua vida, você nunca mais teve paz. Eu acho isso tão lindo do Evangelho. E manter a paz é viver em guerra consigo mesmo. Você está em constante guerra consigo mesmo. Você está em guerra com o seu egoísmo, com o nosso egoísmo. Nós estamos em guerra com o nosso eu. Nós estamos em guerra com o nosso ego. Nós estamos em guerra constantemente contra a nossa vontade. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Eu sei que todos vocês que estão aqui estão querendo fazer a vontade de Deus, assim como eu estou. Nós estamos no mesmo barco. Vamos dar as mãos, nós estamos no mesmo barco. E nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos pecar, nós não queremos desagradar o Senhor. E é isso. Depois que a paz de Deus te alcançou, você vive nessa constante luta. Mas é o Espírito Santo de Deus que move você para isso. Não é você. Não é a sua força que te faz dizer não. Mas a graça de Deus, que te move a viver separadamente para Deus. Que te move a viver em santidade. É a graça de Deus que te desperta pela madrugada e te faz clamar: Senhor, aviva-me. Aviva-me. Enche-me das tuas santas expectativas. Que eu levante a minha cabeça, olhe para o alto e enxergue um Deus todo-poderoso. Que o meu eu seja subjugado, como essa música. Que música linda. Manter a paz com Deus significa uma oposição ferrenha ao diabo, ao mundo, à carne. Então, o Evangelho de Lucas vai falar sobre a nossa crença. O segundo tópico que o Evangelho de Lucas vai falar é sobre a nossa prática. Nós vivemos agora o senso do dever ser. Dever ser. Você agora tem que praticar. Nós agora partimos do pressuposto que temos uma base de fé e agora temos que colocar em prática isso. A nossa prática. O como nós vamos viver? Que critérios nós vamos usar? Jesus, no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas ele tem algumas coisas muito específicas. Quando Jesus chega,
em Jerusalém, Jesus encontra muitas desigualdades. Desigualdades terríveis entre pobres e ricos. Desigualdades terríveis em relação às crianças, às mulheres, os órfãos, as viúvas. E Jesus trabalha no meio dessas desigualdades. E como essas desigualdades se atenuaram até chegar hoje? O mundo de Jesus era um mundo que tinha muitas barreiras, muitas distinções de classe, muitas barreiras. Mas qual foi a proposta de Jesus para nós vencermos tudo isso? A primeira proposta de Jesus foi o amor. A segunda proposta de Jesus foi o serviço, trabalhar. O amor, o texto de capítulo 6, versículo 27 diz: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos. Por que Jesus fala, amai os vossos inimigos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Dentro da narrativa de Lucas, tem uma explicação. Quando Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, é porque os inimigos, juntamente com os excluídos, eram a classe dos rejeitados. Olha que tremendo, né? Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, Jesus está dizendo para nós, olha, os rejeitados em Israel não são somente as viúvas, os órfãos, mas os coletores de impostos também são rejeitados. E para Israel, os coletores de impostos eram inimigos. Por quê? Porque os impostos coletados eram coletados por Roma. Roma tinha um imperador, colocava alguém lá no templo de Jerusalém para colher os impostos. E os impostos eram altíssimos. Vocês pensam que é 27% como hoje? E Jesus fala, amai os vossos inimigos. Porque era muito difícil amar aqueles homens impiedosos, cobradores de impostos, publicanos. Era muito difícil amar aquela classe que era dominada por Roma. Aqueles homens tinham mão de ferro. Era muito difícil. E Jesus diz, olha, amai os vossos inimigos. Porque os discípulos deviam ter pensado assim, caramba, Jesus vai pedir para a gente amar as mulheres excluídas, os pobres, as crianças. Não, Jesus inclui aqueles que realmente causam repugna. Então a prática da nossa fé é algo muito complexo se nós não partirmos do pressuposto do amor do Senhor. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Quem já passou por uma falsa acusação aqui? Levante a mão. Tu já experimentou orar por essa pessoa? É a oração mais difícil do mundo. Você diz, Senhor, abençoa aquele miserável. Se possível for, arranca as 2 pernas, os 2 braços e deixa ele numa cadeira de rodas. Porque se arrancar as 2 pernas, os 2 braços, não tem como ele andar, né? Como é difícil. Orai pelos que vos acusam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a... E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Aqui é uma discussão jurídica, né? Das mais pesadas. Aqui dá uma tese, dá uma monografia aqui, é muito pesada essa discussão jurídica aqui. Que o cara tirou, mas o texto está falando de dentro da comunidade. De dentro da comunidade, o cara tirou, deixa Deus cuidar dele. E fora da comunidade, como é que a gente faz? Depois a gente conversa sobre isso. Não tem uma resposta para você agora. A nossa prática.
Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Como é difícil tratar as pessoas conforme a gente queria ser tratado. E a gente sempre está errando nisso. Nós sempre estamos errando nisso. A gente quer um tratamento, mas a gente não trata da forma como a gente quer tratar. Ser tratado. No casamento é assim, ou não é? A gente quer ser tratado a pão de ló, mas a gente não quer tratar dessa forma. O homem, ele quer sexo, principalmente se for todo dia, mas ele não quer dar carinho para a mulher. Ele não quer elogiar a mulher. É difícil. A gente quer muito, mas a gente não faz em correspondência àquilo que a gente quer. A nossa prática não condiz com aquilo que a gente exige que aconteça conosco. Eu exijo que assim seja comigo, então faça também. Então a gente vai ter que aprender a fazer. É aí que dói. É aí que dói. Quando o homem aprendeu a conviver com a TPM da mulher, mal ele aprendeu a conviver com a TPM, chegou a menopausa. Quando ele pensou que estava expert em mulher, a mulher entrou na menopausa. E a menopausa, segundo eu estava lendo, é 2 vezes pior do que a TPM. Se a mulher já era ruim, ela fica ruim 2 vezes mais. Então eu tenho uma dica para todos nós, os que estão com as mulheres na fase da TPM. Vamos aprender a lidar com isso agora, porque se acumular essa fase com a próxima, nós estamos perdidos. Então a dica, sangue de Jesus tem poder. A dica é, nós vamos ter que aprender a lidar. E uma forma da gente lidar com isso é o seguinte, pergunte, assim, bem mansamente, amor, você está de TPM? Por quê? Não custa nada perguntar. Custa. Você perguntou, você vai evitar uma série de problemas. Não espera ela dizer para você, eu estou de TPM. Pergunte antes, amor, você está de TPM? Porque depois que você sabe que ela está de TPM, você pega os menininhos, catarrentinho, digo, meu filho, vamos dar uma volta ali, que sua mãe não está muito bem hoje não. Vai dar uma volta de carro, se não tiver carro, vai dar uma volta de ônibus, se não tiver ônibus, pega a bicicleta, sai um pouco. Ou então, se o menino estiver perturbando muito, chama o menino no canto e fala assim, filho, deixa sua mãe quietinha lá, que ela não está bem não. Vamos deixar ela lá no cantinho dela lá. Filho, não bate na porta não, sua mãe está dormindo. Gente, mulher, ela gosta de dormir, não gosta de ser incomodada. Aí está lá um menino, mãe, eu quero meu Todd, mãe, eu quero isso. Pega o menino e fala, meu filho, pelo amor de Deus, você quer matar a gente? Fica quieto, menino. Não faça isso não, você não tem amor ao seu pai, não. Por quê? Porque se a mulher acordar, a culpa vai ser de quem? Do marido. Você não está olhando esse menino, não. Eu não fui na sua casa. Estão perguntando aqui, você foi lá em casa hoje, pastor? A nossa prática passa pelo serviço. Você lembra da história do bom samaritano? Esse bom samaritano, quem era esse cara? Lá no capítulo 10, versículo 25 ao 37. Ele era considerado o mais asqueroso dos hereges. Ele era um homem excluído do direito de ser próximo do judeu. Mas, mesmo assim, mesmo esse homem tão asqueroso, ele foi capaz de se compadecer naquela circunstância, na parábola do bom samaritano. E nós? O que nós temos feito para nos compadecer uns com os outros? Você quer uma dica?
Sabe aqueles programas que falam das questões sociais? Eu estava até assistindo um esses dias, o Luciano Huck, ele sempre transmite lá um negócio lá que ele ajuda lá, né? Ele sempre pega alguma causa social e ajuda. Cara, eu estou usando aqueles programas assim, sabe? Sempre. E como eu choro quando assisto aquilo. É o meu momento que eu digo, gente, por favor, não... Gente, ó, deixa o papai assistir aqui. Mulher, fica ali, deixa, é eu aqui. O negócio aqui é o tratamento pessoal. Sabe no programa do Ratinho, tem um De Volta para Minha Casa, que o cara saiu do Nordeste há 40 anos atrás e nunca teve condições de voltar. Como eu choro quando eu vejo aquilo. Você está achando que isso é... Gente do céu, a gente precisa dessas coisas. Aí de repente chega lá o produtor do Ratinho e encontra a pessoa, fulano, você foi beneficiado para visitar a sua terra. Aí quando chega lá, depois de 40 anos, está aquela senhorinha velhinha, acabada. Meu filho, você veio de volta, eu pensei que ia morrer e nunca mais ia te ver. Como aquilo acaba comigo? Quando eu vejo Chaves, cara, eu fico morrendo de dó do Chaves. Como o Chaves é humilhado, meu Deus. O Kiko, aquele Kiko não é gente. Aquela Dona Florinda, aquilo é o capeta. Aquelas tortas maravilhosas e o Chaves ali com aquela mesma roupinha sempre. Que Deus quebrante os nossos corações. Estava assistindo um casal de cadeira de rodas. O homem sai para vender chiclete na rua. E com o dinheiro que ele vende o chiclete, ele mantém na própria casa dele, uma aula de reforço para crianças. Mais de 30 crianças fazendo aula de reforços ali, de reforço escolar. Numa cidade muito rica, lá de São Paulo. Salvo engano, Campinas. Campinas é uma cidade rica, né? Aí o Luciano Huck foi lá e arrumou a casa toda e tudo, deu condições, isso e aquilo. O Evangelho de Lucas vai trabalhar a prática nisso aí. A gente precisa se despertar quanto às causas sociais. As causas sociais precisam nos incomodar. Que Deus te levante com projetos através da fundação. Que Deus te use para levantar a dignidade das pessoas. Que Deus use a igreja não somente para as causas espirituais. A gente não consegue resolver a vida da humanidade toda. A gente não consegue resolver a vida de todo mundo que passa fome. Mas a gente consegue pegar algumas pessoas e dar dignidade para elas. Que o Senhor nos incomode quanto àqueles que são excluídos. Que o Senhor nos incomode quanto àqueles que estão completamente à mercê, à margem, sem condições. Que o Senhor faça com que a gente enxergue o próximo. Mas nós estamos voltados tanto para nós mesmos. As nossas prioridades são tão egoístas. São tão egocêntricas. Nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para o próximo. Nós não temos tempo para aquilo que é o essencial. Terceiro lugar, Lucas fala da nossa alegria. Lucas fala da nossa alegria. Capítulo 1, versículo 46, o cântico de Maria. Engrandece minha alma ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois contemplou a insignificância da sua serva.
Mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da misericórdia infinita. A nossa alegria é que um dia nasceu Jesus. A nossa alegria, meu querido, é que um dia veio aquele que é santo, que é poderoso. A nossa alegria é porque veio alguém que é justo. Ele é justo. Como ele é justo? Como nós somos injustos? Como ele é justo? E a medida de justiça é totalmente diferente da justiça do homem. Ele é justo, ele ama todos da mesma forma, ele age em todos da mesma forma, ele concede as mesmas oportunidades para todos, em relação ao seu reino. Talvez as oportunidades materiais que essa terra vem ensinando, não sejam as mesmas, aí não é injustiça de Deus, aí é injustiça do homem. Mas as oportunidades do reino de Deus são distribuídas igualmente para todos. Para todos. Jesus é elevado aos céus. Capítulo 24, 50 diz: tendo-se levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia retirando da presença deles, sendo elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. A nossa alegria, onde é que ela está? A nossa alegria está no bendito que veio em nome do Senhor. A nossa alegria não está nas nossas realizações. As nossas realizações, com pouco tempo, são esquecidas. A nossa alegria não está na quantidade de bens que nós possuímos. A nossa alegria não está na nossa casa, no nosso lar, do ponto de vista da beleza. A nossa alegria não está naquilo que a gente tem como carro. A nossa alegria não está no nosso relógio. A nossa alegria não está no nosso celular. A nossa alegria não está naquilo que a gente atribui como algo importante. A nossa alegria não reside nessas coisas. Que o Espírito Santo gere no seu coração, no meu coração, o espírito de contentamento. É o que eu tenho orado dia após dia. Contentamento. Contentamento. Eu não preciso de muito para viver. Eu preciso de dignidade para viver. Eu não preciso me tornar rico. Eu preciso de dignidade. Eu não preciso de ter muito. Eu preciso de ter paz. Que o Espírito do Senhor coloque alegria verdadeira no seu coração, que é a alegria do reino de Deus. A alegria que as pessoas têm de ir ao shopping, comprar o sapato, dura até o momento que elas chegam em casa e guardam o sapato do armário. Que o Senhor tire essa alegria do nosso coração. Porque se a nossa alegria for essa, nós estamos perdidos. Se a nossa alegria for essa, nós estamos perdidos. Que a verdadeira paz, a verdadeira alegria venha sobre mim, sobre você. E muitas pessoas, quando não conseguem suprir as suas necessidades materiais, elas começam a se revoltar contra Deus. Mas aquele que vive a alegria do Senhor, ele vive de forma diferente. Com muito ou com pouco, com honra, com desonra,
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual o estilo de vida que você quer para a sua vida? Qual é o estilo de vida? Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Eu não estou dizendo para você parar de estudar. Eu não estou dizendo para você ser medíocre. Não. Mas eu quero te perguntar, qual é o estilo de vida que você quer para a sua vida? Qual é o estilo de vida que você quer para a sua vida? Possuir, 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 possuir e nada ter? Porque é o que está acontecendo. As pessoas trabalham, 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 trabalham. Trabalham, 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 trabalham. A ponto de não terem tempo para a família, não terem tempo para Deus, principalmente, para a igreja. Igreja nem se fala, a igreja fica lá. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Qual é o estilo de vida que nós queremos ter? Qual vai ser a nossa pegada daqui para frente? Em que eu tenho que estar focado daqui para frente? Você está desesperado para trocar de imóvel. Ai meu Deus, eu quero aquele apartamento duplex. Você acha que isso aí vai te trazer alegria? Eu quero aquela casa que tem você mergulhe na piscina e saia do outro lado, lá na sauna. As pesquisas dizem que as pessoas que têm piscina em casa, a piscina vira depósito de dengue. Com exceções. Lutou, 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 construiu a casa dos seus sonhos. Está muito linda, maravilhosa, ok. Mas a vida se tornou uma vida avarenta. Pastor, dinheiro é meu. O meu dinheiro, eu faço, eu aconteço. Qual o estilo de vida que você quer? Qual a nossa relação que a gente tem que ter com isso? Você trabalha muito, você tem que usufruir do seu trabalho. É claro que você tem que usufruir. E faça isso. Mas cuidado com a relação que você tem com aquilo que você ganha. Cuidado com a relação que você tem com aquilo que você ganha. Aquilo que você ganha é para a glória de Deus, não é para a sua glória, não é para a minha glória. Se Deus te concedeu esse lugar que você está hoje, meu querido, é porque Deus é poderoso e Ele tem que ser glorificado através disso. Ele precisa ser glorificado através da sua vida. Ele precisa ser glorificado através das suas finanças. Onde é que está o seu foco? Em último lugar, o Evangelho de Lucas fala da nossa esperança. O Evangelho de Lucas fala da nossa esperança. Felizes, capítulo 25, 37. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que Ele se vestirá para os servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Meu querido, felizes são aqueles que quando Jesus voltar, essas pessoas estejam vigilantes. Meu irmão, a fé é muito importante, guarde isso, e a graça do Senhor que vai te auxiliar. Você será feliz, bem-aventurado. E essa bem-aventurança se completará na sua vida, quando Jesus voltar e te achar na posição de servo. O nosso sonho de consumo é ficar na posição de servo. O nosso sonho de consumo é permanecer onde nós estamos. Eu encontrei com um colega meu esses dias, ele me perguntou, e aí, como é que tá? Tá lá na igreja ainda? Eu falei, tô lá, tô completando 13 anos, graças a Deus. Eu prefiro sofrer na presença de Deus
do que sofrer no mundo. Eu estou andando para cima e para baixo e tal, estou frequentando os lugares, aí eu falei assim, meu irmão, olha, faça bom proveito das suas caminhadas, das suas andanças, eu quero ficar quietinho. Eu quero ficar quietinho, guardar minha família, minha vida, a igreja, quero ficar quietinho esperando a volta de Jesus Cristo. Eu quero entregar minha vida na obediência do Senhor. Eu não estou preocupado com isso, com aquilo que o mundo fala, com aquilo que o mundo diz, com os prazeres deste mundo. Eu quero ficar quieto. Eu quero cumprir a vontade do meu Deus, ficar no lugarzinho que Ele pediu, que Ele ordenou que eu ficasse. Então fica quieto, meu querido. Fica quieto. Curiosidade leva muita gente para o buraco. Fica quieto, a nossa esperança está na volta de Jesus Cristo, a nossa esperança está na nossa redenção futura. Firme os seus pés na casa de Deus, firme a sua família na presença do Senhor, exercita-te na palavra do Senhor, crie raízes no Evangelho, crie raízes nos ensinos da palavra de Deus, na palavra do Senhor, na escola bíblica dominical, enraize a sua família, pare com essa andança, um dia está aqui, outro dia está ali, vamos parar com isso em nome de Jesus. Eu vou ficar no pé agora. A pessoa chegou para mim e falou, pastor, como é que faz para entrar no louvor? Eu digo, primeiro não é comigo, é com o líder do louvor. Segundo, tem que passar por uma classe de novos membros. Mas por quê? Eu já sou lavado e remida pelo sangue de Jesus. Eu digo, sim, você já é lavado e remida pelo sangue de Jesus. Mas chegou a hora de você ter compromisso com a igreja local. Chegou a hora da gente apertar. Vamos ter compromisso com a igreja local. Chegou a hora da gente andar como um corpo. Chegou a hora da gente aprumar. Chegou a hora de parar com essa andança. Chegou a hora de parar com essa coisa. Um dia eu estou na igreja batista, outro dia eu estou na Assembleia de Deus, outro dia eu estou na presbiteriana, outro dia eu estou não sei aonde, outro dia eu estou... Chega, acabou, firme as suas... Sabe por que muitas pessoas não querem saber de igreja? Você sabe por que muitos filhos não querem saber de igreja? Porque os pais não têm firmeza com igreja nenhuma. O filho sempre viu o pai, um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está ali. Nunca teve, o filho não quis saber de ter firmeza. Chega, firma os teus pés. Qual o teu ministério? Invista no teu ministério. Pare, pense, se enraize. Crie limo, vamos criar limo. Vamos para frente, meu irmão. E a gente vai dizer, eu só saio daqui no dia que Deus me tirar. E Ele é grande. Esse é o compromisso que eu quero fazer, que eu já fiz com Deus. Eu só saio daqui no dia que Deus me tirar. Que Ele falar, sai, não tem jeito. Porque no dia que Ele falar, não tem como. Mas eu quero criar os meus filhos aqui. Eu quero poder casar os meus filhos. Eu quero poder casar os filhos de vocês. Nós vamos crescer juntos, caminhar juntos, criar estrutura juntos, fazer a obra do Senhor juntos. Vamos caminhar, vamos nos tolerar, vamos nos suportar, vamos nos perdoar, vamos crescer, porque Jesus vai voltar para nos buscar. Não vai ser fácil. Nesse mundo de confusão, nesse mundo de superficialidade, nós temos uma proposta de vida para a sua existência. Deixar de viver. Nesse mundo superficial, tem uma proposta de vida para você. Deixar de viver. Deixar de viver para si mesmo. E fazer um compromisso com Deus hoje. De viver para Deus. Olha aqui para mim. Faça esse compromisso hoje. Deixar de viver para você. E viver para Deus. Deixar de viver para a sua vontade. Deixar de viver para o seu ego. Viver para Deus. Fazer as coisas com mais clareza. Fazer as coisas com mais motivação. Começar algo e ir até o fim, em nome de Jesus, pela graça do Senhor. Matriculei na classe da escola bíblica dominical. Fui um dia, não fui mais. Pare com isso. Chegou a hora de você começar a fazer as coisas e fazer até o fim. Vamos seguir até o fim, vamos caminhar, vamos ser perseverantes, meu irmão.
Vamos mudar de vida no nome de Jesus Cristo. Vamos mudar de história, vamos mudar de situação. Chegou a hora de você firmar, chegou a hora de você colocar as estacas e dizer: vamos embora, vamos em frente. O que é que tem para fazer? Qual é a minha chamada? Eu quero te desafiar nessa noite. Qual é a sua chamada? Qual é o seu ministério? O que é que Deus te chamou para fazer? Então se arrependa hoje, coloque isso diante do Senhor hoje e volte a fazer aquilo que o Senhor te chamou para você fazer.